Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Gostaria de divulgar sua marca, seu produto, empresa ou serviço aqui no podcast? Ou tocar nossos episódios na programação da sua rádio, alcançando um público de milhares de pessoas engajadas todos os dias? Entre em contato comigo na DM do Instagram, @radio.sobrenatural. Essa é uma daquelas histórias que você para pensar o porquê, o quando e o motivo por que aconteceu. É coisas que geralmente pessoa que anda à noite, nós caminhoneiros principalmente, eu que já tenho meus 32 anos de estrada, tenho 50 de idade, tenho andado muito, tenho visto muita coisa e tem causas que acontecem que a gente dirigindo aqui sozinho quer pensando o motivo e a razão por que certas coisas acontecem com a gente. No começo de semana, procurando uma carga boa e apareceu uma carga urgente. Era uma carga que eu teria que levar para o Nordeste e era para 2 carretas. Essa carga a gente ia carregar. E eu tenho um amigo, chama Joseval, eu costumo chamar ele de Val, e todo mundo chama ele assim. E a gente resolveu pegar aquela carga que seria normalmente entregue em 4 dias, a gente teria que entregar em 2 dias e 1 noite. Uma viagem que duraria aí 3 dias e 2 noites, e a gente teria que acelerar um pouco mais naquela viagem. Mas enfim, o Joseval, um rapaz mais novo, eu costumo dizer que eu que praticamente ensinei ele a trabalhar, e aquele entusiasmo da juventude, daquela vontade de dirigir, de andar, de correr, e confesso que me entusiasmou um pouco, eu que já ando meio cansadão da estrada, e a gente aceitou aquele desafio de carregar essas 2 carretas para fazer essa viagem em 2 dias e 1 noite, para entregar essa mercadoria lá no Ceará, em Fortaleza. E assim a gente fez, a gente combinou o preço do frete, que foi muito atrativo, e eu estava animado, porque ia fazer uma viagem com esse meu amigo, que ele é muito gente boa, um menino novo, que estava praticamente começando na profissão, e a gente carregou os caminhões e vamos dar seguimento nessa estrada. Ele todo contente que ele tinha equipado o caminhão dele com rádio PX, esses últimos modelos, e eu já tinha no meu caminhão na época o rádio PX, eu andava sempre com ele ligado, escutando, conversando e batendo papo com os outros amigos, outros irmãos caminhoneiros. E é um jeito da gente passar o tempo, se comunicar. Nessa época ainda não tinha WhatsApp, não tinha essa questão de você ter o telefone tão fácil assim para falar. Então o rádio PX é hoje ainda, mas na época era muito mais forte, a comunicação entre os caminhoneiros. E a gente carregou esse caminhão, eu e o Val, e vamos para Fortaleza. Quando foi de manhã cedinho, a gente abasteceu o caminhão e vamos dar prosseguimento na viagem. O primeiro dia de viagem, todo empolgado, e conversando, e batendo papo pelo PX, e ando daqui, acelera de lá. E a gente andou durante todo aquele dia, passamos ali por Uberlândia, Uberaba, pegamos ali para Pirapora, chegamos em Montes Claros. Em Montes Claros a gente subiu para a Divisa Alegre para pegar a 116 e rumo ao Ceará. E assim a gente foi. No decorrer do segundo dia dessa viagem, a gente já cansado e sabendo que naquela próxima noite a gente teria que andar a noite toda, eu confesso que já estava desanimadão, mas enfim, como falei, o entusiasmo daquele rapaz me animava bastante. E assim a gente foi. E entrando no começo da noite, a gente já estava na BR-116 e a gente previu que a gente ia ter que andar aí durante mais umas 6 ou 7 horas, durante a noite adentro. A única coisa que a gente pensava era entregar a carga e fazer
o frete bem feito conforme o combinado, né? E naquela região, costumeiramente, motorista não gosta muito de andar à noite porque ali tem umas estradas muito perigosas. Ali, para quem sai para a região de Tucanos, ali, tem um trevo ali que é muito perigoso, é assalto, bastante jegue na pista, inclusive tem muito acidente ainda hoje, naquela época tinha muito mais. E para você andar à noite naquelas rodovias, você tinha que ter muita coragem para enfrentar tudo isso, além de ter que estar brigando com o sono direto. Mas enfim, né? A gente pegou a carga, a gente tinha que honrar o compromisso. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Tá bom, Bercego, velho, tá bom? Aqui é feriado de chuva, terceira energia lajada aí com o Bianchini subindo a Ribateira aqui com o 25 metros aí em busca do... E durante a noite, andando, já era meia-noite, 1h da manhã, a única coisa que a gente ouvia na solidão da estrada era o barulho do motor e o barulho dos pneus no asfalto, e 1h30 um conversava com o outro, porque até então, nesses 2 dias fazendo a viagem, a gente já tinha conversado de tudo, já tinha contado piada, já tinha se comunicado bastante. Como a noite estava batendo aquele cansaço, a gente pouco falava no rádio, mas o rádio fica ligado 24 horas no caminhão. Hora ou outra chegava lá uma transmissão de algum outro caminhoneiro que estava por perto, era só o que a gente ouvia durante a noite, o barulho do vento, o barulho do motor, o barulho dos pneus no asfalto, e hora ou outra uma comunicaçãozinha que às vezes vinha fraquinha. O sinal da radiofrequência vinha fraquinha, porque poucos caminhões na pista durante a madrugada. Basicamente, naquela rodovia estava eu e ele só. Se tivesse mais algum, estava muito mais longe que a gente. E o rádio PX, ele tem assim no seu marcador, na frente, no seu painel, um ponteirinho que marca, por exemplo, assim, se o caminhão estiver fazendo uma transmissão, ele estiver muito perto de você, a gente costuma falar que chegou muito forte a transmissão, chega batendo em mais 10, que é o volume máximo que a transmissão chega para você devido ao caminhão estar perto de você. Você está fazendo uma comunicação mais perto. E durante essa noite a gente pouco estava se conversando no rádio, hora ou outra eu chamava ele, e daí, Val, como que tá por aí? Tá tudo bem? E o sono? Como que tá? Tá firme? E ele respondia de lá: não, tô tranquilo, vamos ver, tá tudo bem. Eu andava mais um pouco, sempre tentando puxar um assunto ou outro, pra gente ir se distraindo com o sono, né? Tentando enganar o sono. E a gente já estava quase chegando no destino, a gente estava animado. E ele comentou comigo no rádio que já estava começando a ficar cansado. E talvez num próximo posto ele ia dar uma parada para lavar o rosto ou tomar um café, para daí prosseguir viagem. Eu concordei com ele, eu também já estava bem cansado. E as transmissões no rádio, ela vinha muito fraquinha, porque ali só estava eu e ele na estrada, aquele barulho do vento e tal. De vez em quando não chamava, mas você notava que era de longe, porque o rádio PX ele tem essa peculiaridade, quanto mais longe tá, principalmente no canal AM número 5, que é o que o pessoal, o caminhoneiro usa nas estradas, e ela é de curta distância. A comunicação mais longa tem que ser por outras bandas. Banda que fala banda USB, banda LSB. É as bandas que você consegue conversar mais longe. Mas eu e ele ali, só na estrada, conversando no canal 5AM. Então, praticamente as únicas transmissões que estava tendo ali era a minha dele mesmo e pouco, porque a gente já estava, na verdade, cansado. E assim foi durante a madrugada, e estamos andando bastante, quando de repente, naquele silêncio do rádio, aquele chiado do rádio, fazia tempinho já que a gente conversava, chega uma transmissão batendo forte em mais 10. Muita gente na pista, cuidado depois da curva na ponte, muita gente na pista. Eu levei aquele susto porque a transmissão chegou muito forte. Ele também ouviu e logo eu vi, ele estava na minha frente mais ou menos a uns 500 metros, e ele ouviu também e logo eu vi a luz de freio dele acender e ele parar no caminhão, puxando para o acostamento. Eu achei que fosse até ele que tivesse falado isso, porque chegou tão forte a transmissão para mim, que eu imaginei que seria ele, mas a voz não era mesmo, era uma voz mais grossa, uma voz diferente. Mas enfim, ele parou, parei logo atrás dele também, pensando, tentando ver o que tinha acontecido, aquela parar tão de repente assim, e ele desceu do caminhão assim, assustado, olhando assim, ele estava ofegante, falou: rapaz, que monte de gente em cima da pista, cara.
Mas eu olhava assim, eu não via ninguém. Eu falei, mas quem? Rapaz, me chegou essa transmissão, a hora que acabou de falar assim, um monte de gente em cima da pista, que eu segurei firme no volante, que eu puxei para o acostamento, que eu parei o caminhão, não vi mais ninguém. E eu desci do caminhão e a gente tá olhando e eles vendo, e não tinha ninguém em cima da pista, nem nada. E quando eu olhei assim para um canto, porque o meu caminhão, eu parei ligado atrás do caminhão dele, com um farol assim, iluminando assim a beira da pista do outro lado, eu mostrei para ele, falei, olha ali, ó, olha ali. Ele olhou assim, a gente contou mais ou menos umas 40 cruzinhas na beira daquela ponte, no pé daquela ponte. E eu imaginei, falei, rapaz, deve ter acontecido uma tragédia muito forte aqui, muito grande, olha o tanto de cruz que tem ali. E ele olhou também, ficou assustado com aquilo tudo, ele não conseguindo entender o que tinha acontecido. Bom, enfim, resolvemos montar no caminhão e ir embora. Saímos dali acelerando, a gente estava com a carga, não era muito pesada, dava para desenvolver uma certa velocidade. E o sono, inclusive, até passou nessa hora. E eu conversando com ele no rádio, Val, mas e essa transmissão, cara? De onde veio essa transmissão? E ele comentando comigo, que também não sabia, porque na frente da gente não tinha nenhum caminhão, nem seguindo no mesmo rumo que a gente, nem passou por nós, nenhum caminhão. E já fazia horas que a gente estava rodando aquela rodovia e não tinha passado por ninguém. E ninguém tinha passado por nós. Porque, como eu falei, ali é uma rodovia perigosa ali de estar rodando à noite. Devido a muito animal na pista e devido aos constantes assaltos que tem ali. Mas enfim, a gente ficou comentando, o sono já tinha ido embora mesmo, devido ao susto que a gente levou. E a gente ficou conversando sobre o que poderia ter acontecido. Porque ali naquela região, ali naquela rodovia, as próximas rodovias que cruzam ela, são muito longe uma da outra. E uma transmissão para chegar numa frequência tão forte, quem estava transmitindo tinha que estar bem pertinho da gente. E a gente estava no canal 5AM, que ele é mais fraco. Tinha que estar na traseira de nós, ou na frente, ou passando por nós, para chegar essa frequência tão forte na maneira que chegou e o que chegou a assustar a gente. E não vimos ninguém passar, nenhum caminhão passar por nós e nenhum junto com nós passou, porque a gente estava, como eu digo, a madrugada quase inteira andando sozinho, só nós naquela estrada. Enfim, a gente ficou sem entender e a gente foi se conversando no rádio. O que teria acontecido no pé daquela ponte, o motivo de tanta cruz na beira daquela estrada. Com a graça de Deus, a gente chegou no destino, a gente até abalado, conseguimos descarregar o caminhão antes do almoço, e a gente sentado para almoçar, e aquilo não saía da nossa cabeça. Por quem teria mandado uma transmissão tão violenta daquele jeito, a ponto de assustar a gente, de onde veio aquela transmissão, e quem eram aquelas pessoas que ele viu. Eu não vi, eu confesso que eu não vi, porque eu estava atrás, ele estava na frente. Ele viu aquele tanto de gente em cima da pista a ponto de frear o caminhão, quase que se acidentar também, parar bruscamente assim. E a hora que ele parou o caminhão, ele não viu ninguém. Ele ficou assustado, eu também fiquei um pouco, porque eu não cheguei a ver, mas eu fiquei assustado de ver o estado que ele ficou, muito assustado. E a gente almoçando ali, conversando, batendo papo, tentando entender o que tinha acontecido. Passado muito tempo já, tempos atrás eu encontrei ele, né? E a gente já estava com celular, que tinha internet, a gente já tinha mais acesso, isso foi muito tempo que aconteceu. E eu comentando com ele, falei, você lembra aquele dia que a gente passou naquela ponte assim, na BR-116, perto lá da cidade de Barro, no Ceará e tal? Lembra? Ah, claro que eu lembro, rapaz, eu nunca esqueci disso, ele falou para mim. Inclusive eu comentei com a minha esposa, comentei com meu pai, eles ficaram assim, assustados também, mas muito mais assustados fiquei eu naquela noite. Aí eu falei, pois é, cara, dá uma olhada aqui, ó. Aí eu mostrei, abri no celular a manchete de um jornal lá do estado, que contava que naquele trecho da estrada, em uma certa ocasião, um motorista de um ônibus perdeu o controle e caiu dentro do açude. Nesse acidente, morreu mais de 40 pessoas. E foi uma tragédia, o povo do estado lá tudo ficou sabendo, mas enfim. Naquela época a gente não tinha acesso à internet,
E a gente não sabia disso. E esse meu amigo jura de pé junto que ele conseguiu ver até o ponto que ele segurou firme no volante e frear o caminhão, essas 40 pessoas em cima da pista. Logo depois dessa transmissão fantasma que chegou pra gente. Eu confesso que até hoje eu me lembro dessa voz chegando nessa transmissão, e a gente costuma falar, eu e ele, essa transmissão fantasma, que a gente não sabe de onde veio e quem mandou, e que assustou muita gente. Eu comento com ele até hoje que eu nunca mais passei por isso e não quero passar, porque foi muito assustador. Esse foi um caos que aconteceu comigo e com meu amigo Joseval, que inclusive faz tempinho já que eu não vejo, porque essa vida de estradeiro é assim, às vezes você se encontra, às vezes não tá para lá, não tá para cá, e quando pensa que não, inesperadamente você acaba se encontrando numa parada de posto de gasolina, num restaurante, ou de repente numa oficina, numa borracharia. A vida de caminhoneiro é mais ou menos desse jeito. Eu até hoje, quando comento com alguns amigos sobre esse episódio, que eu costumo chamar de a transmissão fantasma, eu fico imaginando a razão, o porquê isso aconteceu comigo e principalmente com ele, porque ele ficou muito mais assustado que eu, até mesmo porque ele viu essas pessoas em cima da pista.